Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Brasileirão, domingo, com Red Bull Bragantino e Palmeiras, tá? A gente vai fazer a análise desse jogo. Antes, rápido recado, ao final desse vídeo, 2 cards aqui na lateral. Um deles, um vídeo recomendado pelo YouTube para você. E também, é claro, uma playlist do Brasileirão com análise completa, que você pode conferir se a gente vem acertando ou não as previsões. E como a gente vem fazendo o nosso trabalho aqui no NS Futebol, combinado? Lá você pode conferir todos esses detalhes com mais carinho e atenção, tá bom? Vamos à análise de Red Bull Bragantino e Palmeiras. Jogo difícil de analisar, tá? Jogo difícil pelo seguinte motivo. Por estilo de jogo, você tem um equilíbrio muito grande entre as duas equipes. Ou seja, Red Bull Bragantino jogando contra equipes parecidas com o Palmeiras e o Palmeiras jogando contra equipes parecidas do estilo do Red Bull Bragantino, você tem quase uma tendência de empate com uma ligeira vantagem do Palmeiras. 51 a 48 no estilo. Então, esse ponto de estilo é o que garante um jogo equilibrado, ou seja, as duas equipes nesse cenário específico tendem a jogar abaixo do que jogam normalmente. Então, esse é o primeiro ponto. As duas. Então, quando você vai para o mando de campo, ou seja, Palmeiras fora, Bragantino em casa, você tem o Bragantino aumentando de 48 para 59 e você tem o Palmeiras de 51 para 56. Ou seja, ambas as equipes aumentam o seu overall na situação simplesmente de mando de campo, mas elas diminuem o seu overall quando vão para situações parecidas com o confronto, só o estilo sem o mando, tá? E isso é um ponto muito legal de entender. Quando a gente vai para o mando, aí um ligeiro favoritismo passa para a equipe do Bragantino. Vamos começar com o mando de campo, que é um ponto importante. Quem tende a ficar mais com a posse? Bragantino. Quem tende a progredir mais? Aí as duas equipes têm um índice parecido pelo mando de campo. O que acontece nesses dois cenários aqui? Nesses dois cenários aqui que a gente está analisando, você tem de cara um Bragantino com um pouco mais de posse e uma progressão igual. Então você tende a ter mais ou menos aquele famoso 55-45 de posse de bola, tá? Não muito mais que isso. Vai variando, obviamente, de acordo com as estratégias do jogo, mas naquele 0 a 0 até os 30 minutos, 50-50 de posse de bola, 55-45 para o Bragantino, tá? Na recuperação, Red Bull pressiona mais e recupera mais rápido, tá? E quando a gente vai para a parte de defesa, ou seja, como essas equipes vão se defender da finalização adversária, por bloqueio você tem uma vantagem do Bragantino e por defesa você tem uma vantagem do Palmeiras por conta do Everton, tá? Quando você vai para o ataque em finalizar a gol, você tem a vantagem do Bragantino. E na taxa de conversão para gol, você tem uma vantagem do Palmeiras. O que a gente pode perceber? Há uma leve vantagem do Bragantino em posse da bola, mas nos critérios primordiais do jogo aqui, nesses critérios mais fundamentais, você tem 2 para o Palmeiras, 2 para o Bragantino, e aí você tem um empate ali mais ou menos, que é o overall mais alto, ali 59 a 56 para a equipe de Bragança, tá? O que acontece com o Bragantino quando joga contra equipes parecidas com o Palmeiras, tá? Equipes do grupo do Palmeiras. O que acontece geralmente? Isso comparado com o Bragantino jogando em casa. Bragantino em casa em laranja contra equipes parecidas com o Palmeiras em azul. Você tem uma queda do passe, você tem uma queda da progressão, uma queda da velocidade de recuperação nos dois cenários. E isso é positivo ou negativo? No caso do Bragantino, nesse cenário é negativo. Por quê? Eu me protejo me protejo pior nesses dois cenários e eu também chuto menos certo a gol e faço menos gols. Então todos os cenários são negativos. Então isso quer dizer que jogar contra uma equipe parecida com o Palmeiras dificulta muito a vida do Bragantino. Muito, tá? O grande ponto, né, que é interessante, é que o Palmeiras, em laranja, a gente analisou a questão do perfil jogando fora de casa, e em azul a gente tem o cenário contra equipes parecidas com o Bragantino. Você tem basicamente uma manutenção do passe, não tem uma grande diferença, nem da progressão você não tem uma grande diferença, recuperação você não tem uma grande diferença. Aí você fala, poxa, você não tem diferença nenhuma nos 4 principais critérios para caracterizar o jogo, as maiores ações do jogo, né, o maior número de ações do jogo, tá tudo tranquilo. Aí cabe o ponto. Essa manutenção nesse cenário novo impacta algo
para essa equipe? Impacta. Onde que vai impactar? Impacta onde eu tenho uma manutenção do chute certo no gol, mas uma queda dos chutes totais da taxa de conversão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu chuto mais ou menos o mesmo tanto do que eu chutaria jogando fora de casa, mas eu tenho uma queda nessa taxa de conversão porque eu chuto em locais ou com jogadores que não me propiciam uma alta taxa de conversão ou alta taxa de sucesso. Então eu até consigo finalizar, mas é aquela finalização que vai parar no goleiro, que tem alta chance de parar no goleiro. Então aquele chute mais para o lado da área, uma finalização de longa distância mais fraca. Então você tem um cenário direto onde a defesa do goleiro adversário leva vantagem. Tá? Quando você vai para a fase de defesa, você tem uma queda no bloqueio e um aumento da dependência do Everton. Tá? Por que eu tenho esses dois pontos? Basicamente porque eu tenho dificuldade. Com esse pequeno aumento de posse de bola aqui, você acaba tendo que subir as suas linhas e aí você acaba tomando contra-ataques, você acaba tomando finalizações com menos jogadores posicionados atrás da linha da bola. Tendo menos jogadores, essa bola vai no gol e aí depende basicamente do Everton para defender. Tá? Então, nesse ponto específico aqui, da baixa taxa de conversão, é onde o Palmeiras cai e cai muito. Tá? O restante, você vai ver o Palmeiras parecido. Tá? E esse é o grande ponto para o Palmeiras entender como que ele consegue, com o adversário um pouco mais fechado, gerar esse tipo de situação. Então, os dois geram dificuldades para si. O Palmeiras no global para o Bragantino, então quem é torcedor do Red Bull Bragantino vai ver uma equipe inteira com dificuldade. Então, assim, menos posse, menos velocidade de recuperação, menos tudo. E você vai ter um Palmeiras com mais dificuldade em fazer o gol, mas um estilo de jogo muito parecido com o que já vem apresentando. Então perceba como há níveis diferentes de gerar dificuldade para o adversário. Quem é favorito nesse confronto? Cara, o grande provável assim que seja empate. Honestamente falando, a grande probabilidade é empate. As duas equipes não têm uma taxa de conversão ruim, é baixa, mas não é ruim. E aí você acaba tendo um problema muito grande nesse cenário, que é justamente você entender que ao longo da competição, ao longo desse cenário que a gente está analisando, sair com o primeiro gol não crava o resultado. Ele aumenta a sua possibilidade, sua probabilidade de sucesso, mas ele não crava o resultado. E esse é um ponto importante da análise. Então é importante fazer o primeiro e não depender da estratégia, né? Não depender de modificar a estratégia após o primeiro gol. É você fazer o primeiro e continuar produzindo, continuar buscando o segundo gol, justamente pelo nível de dificuldade que os dois geram entre si. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.